5 e de bate-pronto começamos com as informações de Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Na cidade ainda muita repercussão sobre o crime brutal registrado nessa semana, quando uma pedestre foi morta por uma pessoa em situação de rua. Moradores, inclusive, organizam um abaixo-assinado para pedir providências. Marcelo, bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e aos ouvintes da CBN. A Polícia Civil de Cascavel segue em investigação para esclarecer detalhes que levaram à morte brutal de Luiz Lourenço, de 35 anos, ele que foi agredido em via pública até a morte por um homem que fazia uso de um cano de concreto para agredi-lo. O veículo da vítima foi encontrado estacionado na entrada do parque pouco tempo depois, o que indica, segundo a polícia, que ele estava no local no momento do crime. Isso já foi, inclusive, apurado pelas forças policiais, de que ele já tinha o hábito de frequentar o parque, as redondezas, o que explica o fato dele estar ali no momento. Horas depois, o assassino foi localizado pela polícia, ele chegou a ferir um policial com arma branca, a polícia revidou e matou o agressor. Segundo a Polícia Civil, o homem acusado de ter praticado o assassinato é Ivanildo dos Santos, de 44 anos, conhecido como Gordinho, natural de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Ele vivia há anos nas ruas de Cascavel, era usuário de drogas, tinha passagens pela polícia por crimes como furto, extorsão mediante sequestro, tráfico e ameaça. A acompanhante dele, Patrícia Aparecida de Sena, de 33 anos, permanece presa. Ela aparece no vídeo no momento da morte e permanece sob custódia, sendo investigada por coparticipação no homicídio, além de um crime de desobediência. Ela foi ouvida na 10ª Central de Flagrantes e aparentava estar sob efeito de drogas, não colaborando com as investigações. A morte de Luiz Lourenço em Cascavel deixou as pessoas ainda mais em alerta, principalmente ali na região do Parque Vitória. As pessoas aqui estão se mobilizando e organizando um abaixo-assinado pedindo mais policiamento, ações do poder público, políticas sociais mais eficazes no atendimento a moradores de rua e usuários de drogas e mais atenção das autoridades. O secretário municipal de Segurança Pública, Coronel Lee, acredita que a sociedade tem esse papel fundamental nessa luta, porque, segundo o secretário de Cascavel, o movimento da sociedade pode ajudar na cobrança junto ao Judiciário e ao Ministério Público para mais segurança. As investigações aqui em Cascavel continuam para concluir as investigações desse caso. Joyce. Muito obrigada, Marcelo. Então, a qualquer momento também informações aqui dentro da programação da CBN com novidades desse caso que chamou muita atenção nessa área da segurança essa semana. E outro caso, aliás, de repercussão, a gente vai trazer os detalhes agora, porque a Polícia Civil continua apurando a motivação das mortes de avô e neta em Jataizinho. O trabalho das autoridades continua, só que tem falta de pistas e isso dificulta o andamento do caso. Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem essas informações para a gente. Cláudia, também outro caso que chocou por aí, não foi? Bom dia. Bom dia, Joyce. Exatamente, por isso a gente está aí tentando mais informações com a polícia, que não conseguiu muita coisa, pelo menos por enquanto. As investigações desse crime bárbaro registrado na noite do último sábado em Jataizinho foram iniciadas. Ao todo, 9 pessoas já foram ouvidas, incluindo familiares das vítimas, tanto da avó, a Marley Gomes, de 53 anos, e a neta dela, a Ana Carolina Almeida, de 11 anos, que foram encontradas amarradas e com alguns sinais de violência no corpo. No entanto, de acordo com o delegado responsável pelo caso, até agora não há provas concretas que possam indicar um suspeito ou uma possível motivação desse crime. Outro ponto importante nas investigações são as imagens de câmeras de segurança. Nelas, o registro de um homem caminhando pelas ruas de Jataizinho na madrugada de sábado, data do crime, onde essa pessoa aparenta portar uma faca nas mãos. Um detalhe que marca esse crime repleto aí de mistério é a mensagem encontrada na parede da casa onde as vítimas foram encontradas mortas. O nome Marcos foi escrito no local utilizando o sangue das vítimas e também junto um pedido de desculpa para a Polícia Civil. Até agora, ninguém com esse nome foi identificado ou mesmo relatado no crime. A investigação segue com a análise de celulares apreendidos e a revisão de mais imagens de câmeras de segurança. Joyce. Obrigada, Cláudia Lima, então, com essas informações ao vivo aqui no CBN Paraná. Seguindo o nosso giro de informações pelo Estado, eu aciono o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que tem detalhes de uma situação relacionada a chuvas, numa enxurrada na região. Furgão de Londrina foi arrastado por uma enxurrada na BR-376 e isso aconteceu em Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná, em especial, né, o ouvinte aí de Londrina que vai querer também saber essa informação, assim como os nossos ouvintes daqui. Teve uma chuvarada na cidade de Ponta Grossa, o CIMEPAR não estava prevendo muita chuva concentrada no município ontem, a indicação era 3 milímetros, acabou chovendo em poucas horas, quase 10 milímetros na cidade de Ponta Grossa, e aí a gente tem um rio aqui que passa por debaixo da rodovia 376 no trecho urbano de Ponta Grossa, que é o Rio Ronda. E assim, choveu um pouquinho mais, batata vai alagar e vai cobrir a pista. E foi isso que acabou acontecendo com um furgão que era de Londrina, passando pela região, não conhecia tanto o trecho e acabou sendo arrastado pela enxurrada. O motorista, inclusive, conseguiu sair antes do veículo ser arrastado e se salvar sem nenhum tipo de ferimento, mas correndo um risco, né? Porque muitas vezes a profundidade fica alta mesmo em cima da ponte ali do Rio Ronda. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista que estava viajando sozinho, né, conseguiu sair do veículo antes que ele fosse levado pela água e não se feriu. O caso foi no início da madrugada dessa quarta-feira, por volta da 1h da manhã, no trecho da rodovia que contorna a cidade. De acordo com a PRF, o furgão que é de Londrina e estava passando pela ponte não percebeu que haveria um risco, tentou atravessar naquele momento e acabou sendo levado pela enxurrada. De acordo com o sistema de meteorologia aqui do Paraná, né, o CIMEPAR, desde a tarde de ontem até a madrugada dessa quarta-feira, foram 11 milímetros acumulados de chuva, 10 milímetros, um pouquinho menos, foram só no período da noite de ontem, porém as chuvas acabaram seguindo durante a madrugada, inclusive com granizo em algumas partes. Esse veículo arrastado, ele conseguiu passar por cima da mureta de concreto e foi levado alguns metros rio abaixo, agora o rio já diminuiu e o veículo continua no local ali para depois ser retirado, mas para ter a noção, né, de como subiu o rio para conseguir passar pela mureta desta ponte aqui na região de Ponta Grossa. É uma região de baixada no bairro Ronda, mas a água acabou subindo significativamente também, Joyce. E como você disse, Emanuel, também problema daqueles crônicos por aí na região, não é? Choveu bastante, o Rio Ronda transborda, atinge a rodovia, tem bloqueios constantes, inclusive aqui pela CBN Curitiba a gente também com frequência noticia, porque a ligação entre Curitiba e Ponta Grossa, ela é frequente, é uma das rotas mais com maior tráfego aqui no nosso estado, e essa situação do Rio Ronda é frequente agora, dessa vez com essa consequência que o Emanuel nos contou. A gente segue, aliás, falando de rodovias, porque o trecho da BR-116 entre São Paulo e Paraná, o trecho conhecido como Regis Bittencourt, deve ter o contrato de concessão repactuado e estendido. É a informação aqui da CBN Curitiba com Cristina Cessiuk. Bom dia, Cris. Bom dia, Joyce. O Ministério dos Transportes e a concessionária Artéries Regis Bittencourt fecharam um acordo nesta terça-feira para a repactuação do contrato de concessão do trecho da BR-116 entre São Paulo e Curitiba. Essas informações são do Ministério dos Transportes. Na prática, a assinatura deve garantir a retomada de investimentos na rodovia e prevê ainda a extensão do contrato até 2041, acrescentando 8 anos ao prazo original de encerramento. Expectativa, conforme o governo federal, é de que os investimentos na rodovia cheguem aos 10 bilhões de reais ao longo do contrato, principal eixo de ligação entre as regiões sudeste e sul do país e, consequentemente, do Brasil com os demais países do Mercosul. A Regis Bittencourt enfrenta sérios problemas na avaliação da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários, problemas esses que impactam a circulação na estrada. Entre eles estão alagamentos de pista que bloqueiam o tráfego por longos períodos de tempo durante temporadas chuvosas, além de elevado número de tombamentos de carretas e necessidade de correções do traçado. Para a esfera federal, todo esse investimento, destravado com a repactuação, deve tornar a BR-116 mais adequada e segura para o tráfego, tanto de pessoas quanto de mercadorias. Esse acordo, firmado entre a esfera federal e a concessionária, fazem parte de um processo realizado no âmbito da Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, em conjunto com o Tribunal de Contas da União. Joyce. Obrigada, Cristina Cessiuk. E imagine você, ouvinte, seguidor, quem nos acompanha pelo YouTube, se deparar com uma onça, pois a Prefeitura de Pérola está alertando a população sobre uma onça que vem rondando a cidade. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem esses detalhes aí pra gente. Imagina o susto, hein, Letícia? Bom dia.
Pois é, Joyce, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná, os colegas. Lá em Pérola, na região de Umuarama, os moradores estão assustados. Foi no começo da semana quando os moradores viram uma onça parda andando pela principal avenida da cidade, acionaram a Defesa Civil. Era madrugada, não havia quase ninguém na rua e câmeras de segurança confirmaram a visita da onça parda. E como não se sabe para onde ela foi, a Defesa Civil está fazendo um alerta à população que não tente se aproximar ou ameaçar o animal. A orientação é acionar imediatamente a polícia, a Defesa Civil, a Secretaria de Meio Ambiente. Na semana passada, outra onça da mesma idade morreu atropelada em Pérola e os animais podem ser da mesma família, segundo a Secretaria de Meio Ambiente. Pelas imagens, é possível ver que trata-se de uma onça parda jovem que veio da área rural, a via ali dá acesso a área rural na região de Pérola, e a Secretaria de Meio Ambiente disse que caso fosse uma onça pintada ou uma onça preta, os riscos seriam maiores, por serem mais agressivos. Mas a onça parda tende a ser menos hostil, apesar, claro, de continuar sendo uma onça, né, Joyce? Nada legal cruzar com uma dessa por aí, principalmente à noite, não é mesmo? Pois é, a gente viu aqui na CBN Curitiba as imagens, viu, Letícia? E aí a gente falou, imagina, é tão linda, vamos ali fazer um carinho. Não, imagina, uma onça, linda, é verdade, mas tem que tomar todo cuidado, então esse alerta na Prefeitura de Pérola. Muito obrigada a todos aqui, os meus colegas em todas as CBNs do Paraná. Unimos mais uma vez as CBNs pelo estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.